Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer o nosso comentário, o Evangelho de São Mateus, nosso 57º encontro. Mateus, capítulo 16, versículo 21 a 28. Ouçamos nossa leitura. Capítulo 16, 21 a 28. E Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos doutores da lei, que devia ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro levou Jesus para um lado e o repreendeu, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Fique longe de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Com efeito, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que um homem pode dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a própria conduta. Eu garanto a vocês, alguns daqueles que estão aqui não morrerão, sem terem visto o Filho do Homem vindo com o seu reino. Vamos então ouvir o comentário. Versículo 21. E Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes, dos doutores da lei, que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jerusalém é o lugar da morte de Jesus, seu grande testemunho diante da cidade sagrada. Jesus começou a mostrar. Jesus inicia uma nova instrução. Ele inicia falando da sua paixão. O próprio Senhor havia dito aos discípulos de se precaverem das perseguições. Neste momento, Jesus começa a falar claramente, abertamente, do que irá acontecer em Jerusalém. Eles deveriam ir para Jerusalém, é uma necessidade, visto que tudo o que irá ocorrer em Jerusalém deverá acontecer, visto que assim foi determinado na ordem da redenção, o plano salvífico. Esta obrigação de ir a Jerusalém parte de Deus e seu plano de salvação. Deus não irá poupar seu próprio Filho, e o entregará aos anciãos, sinédrio, chefes dos sacerdotes e doutores da lei, as autoridades judaicas. Será em Jerusalém o lugar da sua paixão. Visto que um profeta não deve morrer fora de Jerusalém, como fala Jesus em Lucas, capítulo 13, versículo 33. Jerusalém é a cidade que mata os profetas. Mateus, capítulo 23, versículo 29 a 31. São as autoridades judaicas, os executores, que irão procurar a morte a Jesus, o Cristo, Filho de Deus vivo, professado por Pedro. Ele que deveria sofrer e ser morto. Mas essa realidade não é a última na vida de Jesus. Ele ressuscitará ao terceiro dia. Jesus é o Messias sofredor, rejeitado, colocado na cruz e ressuscitado no terceiro dia. Versículo 22. Então Pedro levou Jesus para um lado e o repreendeu, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. A partir deste versículo, vemos o diálogo à parte, não junto com os outros discípulos. Este diálogo à parte aconteceu entre Pedro e Jesus. Pedro chama Jesus à parte. Na hora da profissão de fé, Pedro adianta aos outros apóstolos e publicamente professa sua fé em Jesus. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo.
Agora, diante do anúncio da paixão, morte e ressurreição de Jesus, da rejeição das autoridades a Jesus e sua obra em Jerusalém, a cidade da paz, Pedro leva Jesus para o lado, afastando-o dos discípulos, como para censurá-lo. A compreensão de Messias de Pedro não é a mesma do Pai eterno, que na ordem da salvação havia preparado o ato redentor de seu Filho na cruz. Paixão aqui é entendida por Pedro em todo seu horror e paradoxo, mas que é a partir daí que se deve entender Jesus Messias, o Filho de Deus, a partir da cruz. Pedro afirma que isso nunca te aconteça, que jamais aconteça. Ser Messias, Filho de Deus vivo, ser morto pelo Sinédrio, é inimaginável. Isso não pode acontecer. Mas está justamente aqui o escândalo da cruz, de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Que Deus não possa consentir que isto aconteça, diz Pedro. E Pedro assim repreende Jesus, tentando controlá-lo. Versículo 23. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Fique longe de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Na cena anterior, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Agora, Pedro é pedra de tropeço. Pedro responde a Jesus à parte. Agora Jesus repreende Pedro também à parte. O diálogo acontece entre Jesus e Pedro, e não junto aos outros discípulos. É um diálogo da intimidade de Jesus e Pedro. Jesus e Pedro estão em planos diferentes. A palavra de Jesus, que Jesus disse a Pedro, é uma palavra dura. E a resposta de Jesus a Pedro também é uma palavra dura. É uma pedra de tropeço, um escândalo. O ser humano que se fecha em seus próprios pensamentos e que se separa dos planos e pensamentos divinos. Mas quando o ser humano se abre ao mal e ao demônio, o abismo se torna intransponível. Retira-te, aparta-te de mim, foi o que Jesus falou ao tentador no deserto, Mateus capítulo 4, versículo 10. Agora uma nova tentação, a de Pedro, no plano mais elevado. Está colocado no caminho da paixão de Jesus. Os pensamentos, planos divinos, estão muito acima dos pensamentos humanos. Isaías capítulo 55, versículo 8. Pedro agrada, deste modo, fazendo o papel de Satanás, de distrair Jesus, para que ele não faça a vontade de Deus. Pois Pedro, agindo deste modo, se opõe a Deus e ao seu projeto de salvação. O Pedro, que foi chamado de bem-aventurado, que o Pai revelou que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo, é agora censurado. Está sendo inspirado não por Deus, mas por Satanás, o tentador. Versículo 24. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Agora Jesus dirige sua palavra aos discípulos, não à parte, como fez Pedro, onde Pedro censurou Jesus. Agora o que Jesus diz é para todos. Como Cristo sofrerá, morrerá, ressuscitará, assim os discípulos terão a mesma sorte de Jesus. Lembrando que isso implica a seriedade do seguimento, a seriedade do discipulado. Se alguém me quer seguir, não existe uma exigência sem levar em conta as escolhas humanas. Ninguém é obrigado a seguir Jesus, mas se quiser seguir, deve-se observar algumas exigências, com suas consequências. Deve saber até que ponto a pessoa está disposta a assumir este compromisso, se quiser seguir Jesus no caminho. Tem uma exigência: renuncie a si mesmo. Se não for capaz, não poderá seguir Jesus.
A renúncia é exigência. Só respondendo a esta exigência é que nós podemos seguir Jesus. Mas o que significa renunciar a si mesmo? Jesus dará mais adiante a resposta. Quem perde a sua vida por causa de mim, este sim entrega a sua vida em razão de Jesus, por causa de Jesus, renuncia a si mesmo, colocando Jesus no centro da sua vida, dando sua vida por ele. Este realmente renunciou à sua vida. Depois diz: tome a sua cruz. Aqui não é exigência. Tomar a cruz é consequência da renúncia de si mesmo em razão de Jesus. Ao renunciar à sua vida por causa de Jesus, tem-se como consequência a cruz. E acrescenta Jesus: siga-me. Agora, se está pronto para seguir o caminho realizado junto com Jesus e por Jesus como verdadeiro, autêntico discípulo. Versículo 25. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Aquele que quer salvar a sua vida é aquele que não renuncia à vida, não a entrega a Jesus. Assim, ele não toma a cruz, porque sem renúncia não tem cruz. E então, ele perderá a própria vida fechando em si mesmo e não é apto a seguir Jesus. Mas aquele que perde a sua vida, renunciando a si mesmo, tomando a cruz, seguindo Jesus. Este sim, ao perder a vida por causa de Jesus, encontrará a sua vida. Não só o sentido da vida no seguimento, mas também na eternidade. A vida dada, a vida ressuscitada. Versículo 26. Com efeito, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que um homem pode dar em troca de sua vida? A expressão ganhar o mundo inteiro aqui se refere ao reino da vida política, social, econômica e religiosa, que, na verdade, foram realidades criadas por Deus, mas que precisam de salvação. O próprio diabo reivindica para si estas realidades. Mateus capítulo 4, versículo 8. Ganhar quer aqui destacar as conquistas políticas e econômicas, soma de toda a riqueza humana. Mas se perder a própria vida. O sentido de perder significa perder todo o poder conquistado. É um investimento que se faz a si mesmo, querendo manter a riqueza e situação social, mesmo que possua o mundo. Pode-se ter tudo, mas o que adianta se perder o bem mais precioso, a vida? Os valores deste mundo são passageiros, fugazes, efêmeros. Nada se coloca acima da vida, um dom maior, que Cristo veio para nos dar. O que se pode dar em troca da sua própria vida? Pois quando se perde a vida, nessas buscas, nada pode mais ser recompensado. A vida oferecida no seguimento de Jesus tem valor eterno. Se o homem perde a vida por culpa própria, não poderá mais recuperá-la. Versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua própria conduta. É no juízo final que se dará a decisão final sobre se alguém conseguirá a vida. Com a vinda do Filho do Homem, que está sentado à direita da glória do Pai, que realizará a escolha decisiva de cada pessoa. O julgamento será feito de acordo com a vida que se levou. O regresso de Jesus completa toda a ordem da salvação iniciada com sua vida, morte e ressurreição. Mateus capítulo 16, versículo 21. Os anjos são agentes de Deus, que realizam a vontade divina. Jesus desce em cortejo com os anjos. A recompensa vem dada aos discípulos de acordo com a vida que se levou. Uns irão para a vida, por escolha, escolheram renunciar, assumir a cruz e seguir Jesus. Outros cairão na perdição, porque escolheram salvar a sua vida
sem a renúncia, sem a cruz. A retribuição em Mateus tem duas características. Jesus é o Filho do homem, será aquele que julgará cada um no último dia. A segunda característica de Mateus, ele insiste na importância das boas obras realizadas, em consideração a Jesus, que será o retribuidor. A conduta implica uma escolha ética, que leva a uma vida ética, e que tem a ver com a entrega da vida a Jesus, numa renúncia da vida por Ele, só por Ele. A fé não se separa da moral. Viver a fé implica uma vida moral de acordo com a ética evangélica vivida por aquele que segue Jesus, que fez esta escolha radical por Ele. Versículo 28. Eu garanto a vocês, alguns daqueles que estão aqui não morrerão sem terem visto o Filho do Homem vindo com o seu reino. Vou dar aqui essa leitura, Jesus dá uma garantia, sua palavra é de confiança. Alguns daqueles que estão aqui não morrerão. Aqueles que estão ali naquele momento, os ouvintes de Jesus, terão a experiência de poder ver Jesus ressuscitado depois da sua paixão, visto que a questão vem aberta quando Jesus fala da rejeição das autoridades, da sua morte e ressurreição. Do período em que Jesus fala aos discípulos até a paixão e morte de Jesus, algum deles poderão morrer, por exemplo, Judas Iscariotes, que não viu Jesus ressuscitado, porque em Mateus, Judas Iscariotes se enforca, Mateus capítulo 27, versículo 5. Ver o Filho do Homem vir em glória significa também que a ressurreição e a manifestação da glória daquele que estava morto, agora está vivo. Então, nesse período entre a cruz, entre o que Jesus diz e a cruz, existe um período em que alguns morrerão, mas outros sobreviverão àquele momento da ressurreição de Cristo e eles serão testemunhas do próprio Cristo. Isto podemos ver no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no versículo 30, onde São Paulo diz: Deus o ressuscitou dos mortos, e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde a Galiléia até Jerusalém. Aqueles que vão ver Jesus depois da ressurreição. Outros não chegaram a ver Jesus, porque morreram antes. Agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Por isso, nós os anunciamos este evangelho. A promessa que Deus fez aos antepassados, ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus. Como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.